Olá, meu nome é Adalberto e o que irei relatar é algo assustador que vi durante uma viagem. Embora muitas pessoas não acreditem na existência de lobisomem, não duvidem, pois essas criaturas existem e estão cada vez mais próximas das cidades grandes. O que me leva a crer que lobisomens não temem os seres humanos, e cada vez mais será comum avistamentos nas cidades. Eu moro em Paulínia, interior de São Paulo, e o primeiro avistamento que tive foi no ano de 2015. Trabalho como representante comercial. Sendo assim, faço pequenas viagens por todo o interior de São Paulo. Na noite em questão, dia 15 de setembro, estava eu dirigindo por volta das 2h40 da madrugada. Estava voltando de Americana, sentido Paulínia. Estava acostumado a dirigir de noite. Até prefiro, por conta das rodovias estarem mais vazias. A noite estava linda, céu limpo, a lua estava enorme e clareava muito bem. Por conta do clima gostoso, me permiti dirigir com os vidros do carro aberto. Ao fundo, bem baixinho, tocava uma música romântica. Em certo trecho, já não havia mais veículos transitando por ali. Então diminui um pouco mais a velocidade e fui curtindo a viagem. Foi quando, passando por um grande pasto, vi uma figura enorme, muito forte e totalmente coberta de pelos. Estava em pé, parada, olhando para a pista. Para que vocês entendam, a figura não estava dentro do pasto, e sim em frente ao pasto, no acostamento. O que me leva a crer que ele veio lá de dentro para a pista. Dei luz alta, pois eu não acreditei no que estava vendo. Desacelerei mais ainda e passei olhando para aquele grande cão negro que acompanhou meu carro com seus enormes olhos amarelos. De momento, não consegui raciocinar direito, pois não esperava ver uma criatura tão esquisita e horripilante. Não esqueço suas feições. O rosto da criatura tinha traços humanos, mas lembrava muito um porco e um cachorro. Seu corpo era bem forte, suas pernas tortas, e era totalmente coberto de uma pelagem muito escura. Aquilo de fato era um lobisomem. Olhei mais uma vez pelo retrovisor e agora a criatura estava em pé, parada, no meio da pista, olhando em minha direção. Continuei o meu trajeto meio confuso e com medo, pois não é todo dia que somos surpreendidos por uma criatura dessas. Ao chegar em casa, relatei a parentes e amigos. Obviamente, virei chacota. Na concepção deles, era impossível ser um lobisomem, e ainda mais na cidade. Ok, deixei pra lá, mas continuei ressabiado com aquela criatura. Alguns dias depois, precisei fazer o mesmo trajeto, um pouco mais cedo, e ao passar pelo mesmo trecho, não vi mais a criatura. No ano seguinte, em 2016, no mês de março, estava eu, na área de lazer da minha casa, terminando de assar umas carnes de churrasco. Minha casa é dentro de um condomínio fechado. Os fundos das casas foram projetados para a mata. Cada casa tem sua área de lazer e aos fundos virado para a mata. O muro é baixo, apenas nas laterais e frente do condomínio que os muros são altos, e apenas na frente tem cerca elétrica. Então estava eu lá, terminando de assar as carnes que haviam sobrado. Minha esposa e meus 3 filhos já tinham entrado para dentro de casa. Era por volta de 00:30. Por conta do horário, já tinha desligado o som. Foi quando ouvi algo bem pesado pular o muro e cair nos matos secos. A distância da casa para o muro é de mais ou menos 500 metros. Não há iluminação beirando o muro e a iluminação das casas não chegam até lá. Ouvindo o barulho, me virei e fiquei olhando. De momento, achei ser um bandido que havia invadido o condomínio. Com medo, obviamente, larguei o garfo que eu segurava e dei alguns passos em direção à porta e fiquei observando. Ouvi passos lentos e pesados vindo em direção à minha casa. Nem arrisquei perguntar quem estava lá fora. Entrei para dentro e tranquei a porta e fiquei olhando pela janela. Alguns segundos depois,
Surgiu da escuridão uma criatura idêntica à que vi no acostamento. Eu não podia acreditar naquilo. Ele vinha andando em pé e olhando para todos os lados, como se não quisesse ser visto. Ele caminhou até a minha área de lazer. Ouvi ele mexendo e derrubando copos e pratos no chão. Ele roncava igual um porco. Eu me certifiquei que todas as portas e janelas estavam bem trancadas, pois se aquilo entrasse dentro de casa, certamente seria uma carnificina. Pensei em ir ao quarto chamar a minha esposa para ver, mas eu não podia deixar de monitorar aquele lobisomem. Eu estava atento e segurando uma faca. Ele ficou por uns 8 minutos ali perto da churrasqueira. Depois ouvi seus passos se afastando, indo em direção ao muro novamente. Sentei na cadeira e passei o restante da noite ali, perplexo com o que vi. Assim que amanheceu, abri a porta e fui lá fora olhar. Havia muitos copos e pratos quebrados, algumas gotas e marcas de sangue. Acredito que ele tenha pisado em cacos de vidro. Não havia mais um pedaço de carne na churrasqueira. Chamei minha esposa para ver e contei o que havia presenciado. Ela ficou tão aterrorizada quanto eu. Dessa vez eu não contei a mais ninguém. Iriam dizer que eu estou enlouquecendo. Providenciei câmeras com sensor e instalei. Troquei portas e janelas por material mais resistente. Protegi minha casa como pude, porque sei o que vi. Aconselho a todos que acreditam ou não em lobisomens que façam o mesmo, se protejam. Não se iludam pensando que eles só andam por matas. Eles estão na cidade também. Ninguém está seguro. Boa noite. Me chamo Leonardo, tenho 19 anos. Atualmente moro em Londrina, mas o que vou relatar aqui aconteceu quando eu morava no Rio de Janeiro. Nessa época, minha avó era casada com um senhor, que eu considerava meu avô, e ainda o considero muito, mesmo ele não estando mais casado com ela. Ele se chama Celso, e tem até hoje uma oficina de carros lá. Tudo aconteceu no ano de 2017. Eu costumava ficar na casa da minha avó, mas ela saía muito, pois vendia rifas. Então, eu ia para a oficina do meu avô Celso, ficar com ele. Às vezes meu avô até se estressava comigo, porque eu fazia muita bagunça, mas ele era muito gente fina, conversávamos muito. Nessa época, eu não tinha celular, e como a minha avó não deixava eu levar meu videogame para casa dela, eu ficava na rua soltando pipa. E por vezes, o vô Celso estava junto comigo. Em mais um dia comum, minha mãe me deixou novamente na casa da minha avó. Comum era o que eu pensava, né? Fui até a oficina, cumprimentei meu avô e entrei para dentro de casa para assistir TV. Por volta do meio-dia, chegou um cara barbudo lá na oficina e deixou o carro para arrumar. Mas na hora de pagar, o cara ficou muito bravo e falou em tom alto com meu avô. "Qual valor você está me cobrando? Isso tudo por esse probleminha? Você tá maluco se acha que vou pagar tudo isso?" Os dois começaram a discutir. Então eu saí lá fora e o homem estava quase agredindo meu avô. Eu fiquei enfurecido vendo aquela cena e gritei pro cara: "Qual foi a sua, cara? Você não vai encostar no meu avô, não." O homem se virou para mim e me olhou furioso. Eu podia sentir a maldade em seu olhar. Então meu avô ameaçou chamar a polícia se ele não saísse dali. O homem jogou dinheiro no meu avô e entrou no carro falando: "Eu pago esse serviço de merda, mas você e esse garoto vão ver só uma coisa. Eu ainda vou voltar aqui." Ele saiu cantando pneus. Depois disso, minha avó chegou em casa e contamos para ela o ocorrido. E ela disse para o meu avô: "Tome cuidado, Celso, não sabemos quem é esse cara." O restante do dia correu tudo normal. E anoiteceu. E lembro-me muito bem que estava terminando de assistir um jogo da Libertadores. Meu time jogava, o Botafogo, e estava perdendo para variar. Foi quando meu avô me chamou para pescar. Bom, a casa é do lado de um lago, e também tinha possibilidade de pescar subindo no telhado da oficina, e foi o que fizemos. Estávamos de boa lá em cima pescando, como de costume. Eu estava até tomando um refrigerante de garrafinha, e meu avô uma cerveja.
quando, de repente, escutamos um barulho vindo do mato, perto do lago. Eu comecei a ficar assustado e olhar para todos os lados. Meu avô até brincou comigo. "O que foi, botafoguense? Tá com medo?" Porém, ele olhou para a direção do mato também, e ficamos sem reação com o que vimos. Do meio do mato saiu uma besta. Devia ter uns 2 metros de altura. Aquela coisa começou a olhar para a gente, com uma cara de raiva. Meu refrigerante até caiu das minhas mãos, de tanto medo. Começamos a sair rápido do telhado e largamos tudo para trás. Entramos correndo dentro da oficina. Minha avó perguntou o que estava acontecendo, e meu avô só disse para ela entrar rápido dentro de casa e trancar a porta. Mesmo sem entender nada, ela fez o que ele pediu. Aquela besta se aproximou do portão da oficina, e me lembro até hoje o mau cheiro que tinha. Fedia carniça. O lobisomem queria entrar a todo custo dentro da oficina. Ele se jogava contra o portão várias vezes. Porém, sem êxito, ele desistiu. Fiquei aliviado por um momento, pois se ele continuasse, o portão viria ao chão, pois até as paredes estremeciam com suas pancadas. Ele parou de atacar o portão, mas continuava rondando a oficina. Eu estava muito assustado, agarrado no meu avô. Meu avô tentava me tranquilizar dizendo: "Se ele entrar aqui, eu pego o facão." Aí que eu fiquei com mais medo ainda, pois aquele lobisomem, com quase 2 metros de altura, não iria se atordoar com um simples facão. Depois de algum tempo, ouvimos aquela criatura se afastando. Correu para dentro do mato. Não tenho dúvidas que aquela fera era aquele cara barbudo, que queria bater no meu avô. O jeito que a besta olhava para nós era assustador, com muito ódio. Ele voltou para cumprir a ameaça. Ele veio pegar meu avô e eu. Minha avó ficou sem acreditar e ainda disse: "Imagina se esse lobisomem pega o menino, Celso." O que eu tenho para dizer para vocês é: tome muito cuidado com quem você se mete, pois não sabe, de fato, quem é a pessoa. Essa foi a minha experiência com o lobisomem. Boa noite. Bom, meus amigos, esses foram os 2 relatos de hoje. Eu peço novamente a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem, porque isso ajuda o canal Uivos a se manter vivo aqui no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima.